Galera, precisamos trocar uma ideia sobre a não convocação do Neymar e o quanto isso eu acho que pode fazer muito bem ao Santos por vários aspectos, tá? Antes gostaria de te convocar para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Deixar bastante claro que isso faz muita diferença aqui no nosso conteúdo. Se inscreva, é muito importante que você se inscreva, que esse canal cresça, tá? Eu conto muito com vocês. E eu sigo pensando num modelo de clube de membros aqui para a gente tentar criar uma comunidade nesse canal. Eu preciso entender o que eu vou criar para vocês de conteúdos extras para a gente poder firmar essa comunidade. Tô com isso na cabeça, porque eu não quero fazer algo de qualquer jeito. Eu posso demorar para fazer as coisas, mas quando eu faço, eu gosto de entregar um bom conteúdo. Então, repito, se vocês tiverem algumas ideias interessantes do que vocês querem receber de conteúdo extra, uma vez tornando membro, eu vou cobrar o pacote mais barato possível que o YouTube permite, né? Mandem dicas aqui nos comentários, tá bom? Outro recado importante é que amanhã estarei ao vivo no programa da Placar, no Opinião Placar. Estarei com meu amigo Luca Bop, com o Fábio Sormani e alguns outros convidados. Substituirei o Quesada amanhã no programa. Vai ter um outro convidado para falar de Palmeiras no lugar da Isabela Labate, que ela também não estará. Mas estaremos ao vivo lá no canal da Placar amanhã, a partir das 11 da manhã. Portanto, não estarei na live do Futeboteco amanhã. Estarei no Opinião Placar como convidado. Então, prestigiem lá, porque a gente vai falar bastante de Santos. Vai ter eu e o Sormani para falar de Santos. Então, assistam, tá bom? Aliás, amanhã sai também pela manhã o 6º episódio do podcast do Neymar no UOL. E esse episódio trata de vários assuntos, entre eles a volta do Neymar para o futebol brasileiro. E tem minha participação nesse podcast, né? Eu conto um pouquinho da apuração ali, de como foi descobrir o contrato do Neymar. Eu dei uma entrevista para o Pedro Lopes, que é o cara que faz o podcast. Então, ouçam também, deve sair amanhã pela manhã, nas redes do UOL, Spotify, YouTube, etc. Bom, dito isso, gente, precisamos falar a respeito do Neymar, que não foi convocado e não esteve presente na primeira convocação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. E eu acho isso bom em vários níveis, inclusive para o Santos. E digo mais, o Neymar não vai achar isso, obviamente, mas eu acho que é bom inclusive para ele. E vou explicar por quê. Hoje o Carlo Ancelotti convocou a seleção, uma seleção com algumas novidades, velhos conhecidos que não vinham sendo convocados mais, o Casemiro é um desses exemplos. Mostrou que está de olho no futebol brasileiro, os jogadores do Flamengo, principalmente de defesa, o Estevão do Palmeiras foi convocado. É uma primeira convocação que eu acho que vai mudar muito além para a Copa do Mundo, né? Mostra muito da visão que ele tem do time brasileiro hoje, mas independentemente disso, o que chama atenção é a ausência do Neymar, que estava na pré-lista. Neymar estava na pré-lista e nesse momento, entre a convocação da pré-lista, que ele ainda não havia jogado, para a convocação final, que ele já atuou em 2 jogos, muita gente imaginou que ele estivesse. Ele mesmo, o que se dizia, né, as apurações em torno do Neymar, é que essa volta foi apressada também, porque ele gostaria de estar na convocação. O Carlo Ancelotti respondeu sobre isso, disse que conta com o Neymar, mas que preferiu trazer jogadores que estão na ponta dos cascos fisicamente nesse momento, e que o Neymar, continuando a evoluir fisicamente, deve voltar para a equipe, que ele ligou para o Neymar e conversou e que o Neymar teria entendido, tá? Essa foi a versão oficial do Carleto. Mas agora, onde que isso bate no Santos? Por que isso é bom para o Santos, pelo menos a minha visão? E é aí que a gente começa a falar aqui para o nosso universo, né, de comentar a respeito do clube. Primeiro que é o seguinte, eu olho essa volta do Neymar no Santos de uma maneira muito complexa, né? Porque tem todo um negócio que foi colocado através de um contrato muito difícil de se cumprir e que, com a ausência do Neymar nos jogos mais importantes que o Santos disputou até agora, a coisa não se pagou. Definitivamente não se pagou, né? Então tem essa questão financeira que é complexa. Você tem ainda uma renovação por sair. Segundo o André Hernan soltou na semana passada, deve sair. Está se encaminhando para sair. Vamos aguardar. Qualquer novidade a esse respeito, a gente faz um vídeo falando sobre isso. Mas uma vez que essa renovação saia, quais serão os moldes dessa renovação? Quanto que o Neymar vai ganhar por mês? O quanto que isso vai impactar o clube? Isso a gente vai ter que descobrir num futuro
serviço jornalístico de apuração para poder entender como será esse novo contrato. Fato é que não dá, e o Santos mesmo reconhece isso, não dá para manter esse contrato atual. O Santos vai quebrar se assim o fizer. Não tem mais de onde tirar para arcar com esse mínimo garantido. De qualquer jeito, essa questão financeira é uma questão. A questão esportiva é uma outra questão. E quando a gente olha para a questão esportiva, o Neymar dentro de campo, é óbvio que ele agrega para o time, é óbvio que ele sobe o nível do time, é óbvio que os outros jogadores têm mais espaço para jogar uma vez que o Neymar está em campo, isso é indiscutível. Só que o que eu gosto de discutir, e é para mim claro e evidente, e é até uma opinião um pouco diferente das demais, de muitas pessoas que eu vejo comentando sobre os jogos que o Neymar atua, é que ele está ainda muito longe do nível que a gente conheceu. Eu acho que ele não vai voltar aos 100% do nível dele nunca mais. Mas eu acho que ele pode, de repente, beirar uns 75% daquilo que a gente viu. E eu acho que ele está longe desse 75%. Quando a gente olha, por exemplo, para o retrospecto do Neymar desde o Campeonato Paulista e nota que nesses 11 jogos, né, que ele fez, agora esse jogo contra o Vitória, acho que foi o 11º jogo dele. Nesses 11 jogos ele não conseguiu fazer um gol sequer de bola rolando. Acho que também tem muito do time, aí da construção de time, etc. Né? Ele teve a oportunidade de receber bons passes e não recebeu pela falta de qualidade dos companheiros. O lance do Tassiano no jogo de ontem é um exemplo claro de como ele poderia fazer um gol de bola rolando, não fosse a ruindade do seu companheiro. Mas, independentemente disso, é um dado que salta aos olhos. Assim, o Neymar não conseguiu fazer um gol vestindo a camisa 10 do Santos com bola rolando ainda. Né? E até que ponto ele vem sendo absolutamente decisivo? Quando ele está em campo, o desempenho do Santos em números melhora muito. Mas qual que é o recorte que a gente tem também? A gente tem um recorte ali também muito do Campeonato Paulista, de jogos contra adversários bem mais fáceis. Né? O Santos teve uma sequência de 3 adversários no fim da primeira fase, que esses foram os 3 últimos colocados do Campeonato Paulista. 2, inclusive, deles caíram. Então foram jogos mais fáceis que se deu bem naquele momento que o Neymar estava despontando. A gente vai poder ter esse recorte mais para frente, ele renovando o contrato, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que a não convocação mostra algumas coisas que podem ser muito boas para o clube em alguns aspectos. Muito se acreditava que bastava o Neymar voltar para campo para ele ser convocado. E isso mostrou que não, o Carleto mostrou que não vai fazer isso. Eu acho que ele passa um recado ao não trazer o Neymar agora, que não é só esperar que o Neymar fique na ponta dos cascos fisicamente, mas é que o Neymar volte a decidir, que o Neymar volte a ser um jogador absolutamente relevante do tamanho que ele é. Se o cara ganha 7 vezes mais do que o segundo maior salário do futebol brasileiro, ele tem que produzir, ele tem que ser o melhor jogador do futebol brasileiro, ele tem obrigação com esse salário de ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mesmo jogando no Santos. O Santos é uma equipe que oferece ferramentas suficientes para o Neymar jogar o seu melhor, comparado com outros rivais do Campeonato Brasileiro? Absolutamente não. Mas o Santos também não tem uma equipe horrível a ponto de piorar qualquer jogador, inclusive o Neymar. Não, acho que dá para, com esse time aí, ele bem encaixado, com o trabalho evoluindo do Kleber, dá para o Neymar se destacar e ser sim o melhor jogador do futebol brasileiro. Ele tem, para mim, ele tem essa obrigação, pelo tamanho dele, pelo tamanho dessa contratação. Então eu acho que quando o Ancelotti não convoca o Neymar, ele passa o recado para o Neymar de que não basta o Neymar estar em campo. O Neymar precisa estar bem fisicamente e o Neymar precisa decidir dentro do campo. E aí, assim, a responsabilidade dele para que ele esteja bem no clube dele, que o clube dele tenha resultados com o fato dele estar bem, no caso do Santos, faz com que essa simbiose aconteça. Então, para ele chegar no objetivo dele, ele vai ter que se dedicar muito mais à carreira, ele vai ter que se dedicar mais ao sono. Eu vi, novamente, eu trouxe esse exemplo aqui ontem, o grande amigo dele lá, o Guedes, né, o Chris Guedes, que tem com ele o time da Fúria, deu uma entrevista recentemente, acho que não sei se foi para a ESPN ou para o Sport TV, dizendo que eles, baseado nesse sonho do Neymar de conquistar a Copa do Mundo, eles olhando para o que o LeBron James faz, eles falaram, cara, você tem que se basear nesse cara. Olha o que o LeBron James está fazendo com 40, 41 anos, você tem 33 para 34, você tem condição ainda de fazer. E é aquilo, né? Eu lembrei, o LeBron James ele dorme 8 a 9 horas todo dia, ele tem uma soneca durante a tarde de 2 horas todo dia, ele gasta $1 milhão com o seu corpo
todo ano. Então, assim, ele tem a melhor alimentação possível, 40 minutos antes de dormir, ele faz detox de todos os aparelhos tecnológicos, de tela, ele fica fora das telas para ter o melhor sono possível. Ou seja, não é o que o LeBron James está fazendo, que para mim, em termos de atleta, é algo absolutamente inédito. A gente olha muito pro Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo tá jogando numa liga como a Saudita, né? Muito bem, tudo mais, mas é uma liga absolutamente secundária do futebol mundial. O LeBron James está jogando o fino na principal, na segunda maior, ou a maior para alguns, equipe da NBA, que é simplesmente a Champions League do esporte que ele joga, né? E tá jogando em altíssimo nível aos 40 para 41 anos. Então o que o LeBron James está fazendo, não existe na história do esporte coletivo alguém com essa idade fazer. Mas por que o LeBron James faz isso? Porque ele paga um preço que o Neymar até hoje nunca topou pagar. Só que para chegar nesse nível que ele quer, e quando ele olha para o LeBron James, ele precisa olhar o preço que o LeBron paga. E tudo que ele fizer um pouquinho a mais em prol da sua própria carreira, para poder alcançar o seu grande objetivo, que assim, gente, não é ganhar mais uma Libertadores pelo Santos, é ganhar a Copa do Mundo pela seleção. O objetivo do Neymar é esse, e ele vai utilizar o Santos para isso. Só que isso pode ser uma simbiose boa. Se ele estiver utilizando o Santos para chegar onde ele quer e ele perceber que ele vai ter que entregar mais para chegar lá no objetivo dele, quem vai sair vencedor com isso, quem vai sair bem com isso é o próprio Santos Futebol Clube, que vai desfrutar dos talentos do Neymar dentro de campo. Então, eu adoraria que o grande objetivo do Neymar antes de terminar a carreira fosse ganhar um Mundial pelo Santos, em detrimento daquele que ele jogou com 10 milhões de euros no bolso da equipe rival, né? Adoraria que o objetivo dele fosse esse, mas não é. O objetivo dele é ganhar a Copa do Mundo. Agora, o fato é que para ele ganhar e para ele estar, ele vai precisar, e o Carlo Ancelotti nessa convocação passou o recado para ele que não basta ele estar em campo, não basta ele jogar 30 minutinhos trotando e mal como foi contra o Vitória ontem. Ele vai ter que jogar muita bola. E se ele jogar muita bola, quem vai crescer com isso é o Santos. Outro aspecto que eu acho que é muito bom para o Santos, a não convocação do Neymar, é também nesse momento, imaginando que a coisa vai renovar, tá? Eu não consigo imaginar hoje outro cenário. Imaginando que o contrato vai renovar, que o Neymar faça parte total e integralmente da dinâmica do clube nessa parada. Porque eu acho que isso vai ser importantíssimo para que o Santos volte bem, né? Se ele ficar muito tempo servindo a seleção, sair e voltar, perde um pouco essa dinâmica. E eu acho que agora a gente está diante de um momento tão delicado do clube, que ainda está armagando a zona do rebaixamento, ainda precisa evoluir, principalmente do ponto de vista ofensivo, que a maior quantidade de treinamentos possíveis que o Santos puder contar, que o Kleber Xavier puder contar com o Neymar dentro de campo e montar um time em função do Neymar, né? Eu acho que isso vai ser bom para o Santos e vai ser bom eventualmente para o Neymar. Então, são recados muito importantes aqui que acontece, que o Ancelotti passou. Primeiro que a falta de subserviência total, a primeira convocação dele, ele não teve medo de não convocar o Neymar. Passou a mão no telefone, ligou e explicou, mas também deixando claro que assim, amigo, você vai ter que merecer. E onde você vai fazer por merecer? Vai ser no seu clube, seja onde você estiver. E também passa um recado para mim muito importante, que é se ele não convocou o Neymar jogando no Santos, a chance dele convocar o Neymar numa liga muito periférica, se essa for a vontade do Neymar, não renovar e ir para os Estados Unidos, diminui ainda mais. Então, até do ponto de vista de renovação, é bom para o Santos o fato do Neymar não ter sido convocado. Na minha maneira de ler. Na minha maneira de ler. Então, vejo essa notícia como uma notícia muito boa. E a gente santista, com todo respeito à seleção, eu tô torcendo bastante pelo êxito do Ancelotti na seleção, porque eu acho que pode passar um sinal importante para o futebol brasileiro, sabe? Eu acho que a gente pode evoluir em muitos aspectos do futebol no geral, se a seleção com a figura de um técnico estrangeiro tiver êxito. Eu sei que é só a pontinha do iceberg, mas isso pode reverberar no futuro dos clubes brasileiros, no futuro de como o futebol brasileiro é gerido. Eu acho que é mais ou menos por aí, embora tudo seja capitaneado por uma CBF que a gente sabe muito bem a corja que é. Inclusive, convido vocês a assistirem o vídeo que viralizou ontem do Antony Garotinho, ex-governador do estado do Rio de Janeiro,
contando mais ou menos como as peças se montaram para o Samir Chaub, né, parar como testa de ferro na presença da CBF. Não manda nada, ele conta a história de como ele chegou lá, recomendo que todo mundo assista. Mas fato é que já estão, por exemplo, olhando para os estaduais no ano que vem. Já estão dizendo que o próprio Chaub falou que quer datas reduzidas do estadual ano que vem. De 16 para 11 datas. São 5 datas a menos. Isso aí vai fazer uma diferença muito grande num calendário que vai ter Copa do Mundo ano que vem. Então, o que eu vejo, tudo isso coincide com o momento que o Ancelotti chega. Então eu torço para o êxito do Ancelotti, torço para a seleção, sempre torci para a seleção em Copa do Mundo, mas assim, entre a seleção ser campeã do mundo e o Santos ser campeão paulista, eu prefiro o Santos ser campeão paulista. A seleção também, a gente sabe muito bem, já machucou o Santos várias e várias vezes. Nunca vou esquecer daquela Copa das Confederações de 2005, que eliminou o Santos da Libertadores, tirou o Ricardinho e tirou o Léo daquela decisão contra o Atlético Paranaense. O próprio Robinho também, né? O Ricardinho agora eu tô na dúvida, mas o Léo e o Robinho eu tenho certeza que não puderam estar no jogo de volta na Vila Belmiro contra o Atlético Paranaense e o Santos foi eliminado. Ou como, por exemplo, quando a seleção de 2016, as Olimpíadas, tiraram 3 jogadores do Santos, que foi vice-campeão aquele ano. Ou naquele mesmo ano a Copa América, que tirou o Lucas Lima, o Ricardo Oliveira e o próprio Gabriel dos Santos. O Gabriel eu tenho dúvidas, mas na Olimpíada eu tenho certeza que ele estava. Então a seleção brasileira ela só prejudicou o Santos na história. Não ajudou o Santos em absolutamente nada dentro do campo, muito pelo contrário. Mas eu acho que nesse novo momento, independentemente de você torcer ou não para o Brasil, a gente ter um cara que tem ali, que não se curva para ninguém, é interessante. Eu vou torcer. Agora, o que eu vou torcer no final das contas muito mais é pelo Santos Futebol Clube. E essa não convocação do Neymar, para mim, ela é muito boa para o Santos. Por uma série de aspectos que eu já expliquei aqui. Então, vamos esperar, vamos ver como que isso vai se dar. É muito importante que saia a notícia o quanto antes da renovação de contrato do Neymar. É muito importante que isso se resolva o quanto antes, que a gente não espere a parada do Super Mundial para que isso seja resolvido, né? Que o Santos consiga avançar nesse sentido e que façam um melhor contrato. Que seja um contrato melhor para ambas as partes. Para ambas as partes não, né? Que seja melhor para o Santos, porque o contrato para o Neymar e o seu pai é muito bom. É muito bom. É o melhor contrato que ele poderia ter no futebol brasileiro. Então eu espero que ele tenha um contrato melhor para o clube, que deixe de onerar o clube, que pelo menos fique no 0-0. Ó, Neymar, o que você está trazendo de grana aqui aumentou minha receita, então toma para você. Eu vou ficar no 0-0 e tenho você dentro do campo. Agora o que não dá é para o Santos se prejudicar financeiramente para ter o Neymar dentro de campo. Então é importante que esse novo contrato seja bem feito. A gente vai tentar apurar o máximo que a gente conseguir aqui do meu lado. Eu vou ir atrás dessas informações e eu sei que demoram para a gente conseguir, são coisas muito sigilosas. Não vou prometer, porque esse tipo de coisa não dá para prometer, mas também a gente vai ter muito acesso ao balanço do Santos no final do ano, no início do ano que vem. Que a gente vai mostrar, ali o balanço vai deixar muito claro se foi um bom ou um mau negócio, se está sendo um bom ou um mau negócio. Agora, do ponto de vista esportivo, o recado que a seleção e o Ancelotti passa para o Neymar de que ele vai precisar não só se dedicar muito para estar na ponta dos cascos fisicamente, mas ele vai precisar performar muito bem pelo clube que ele está, que é o Santos, para ele voltar para a seleção, isso nos deixa com mais esperança de não só ter o Neymar dentro de campo, mas ter um Neymar decisivo. Ter um Neymar que faça a diferença. Talento para isso ele tem, basta ele querer. E aí ele vai ter que querer, senão ele não vai conseguir alcançar o objetivo dele maior, que é ganhar o Hexa, ou pelo menos jogar mais uma Copa do Mundo com a camisa da seleção. O que você pensa sobre isso? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.